Olá, turma, bom dia! Estamos indo aqui para a nossa quarta videoaula da sequência número 4, da atividade prevista aí para dia 6 de abril, terça-feira, ok? Essa data aqui nós temos inicialmente um texto de língua portuguesa, vocês vão fazer a leitura para depois fazer a interpretação, tá? O título do texto é Alimentação BBB, ou seja, boa, barata e benéfica, né? Dona Marta também falou para sua filha, a Luísa, que existem muitos alimentos que são saudáveis e que são baratos. Ela deu como exemplo o cuscuz. Luísa ficou interessada e foi pesquisar sobre este alimento. Veja e faça a leitura do texto que ela encontrou. Então, o cuscuz. Ao contrário do que muitos pensam, o cuscuz não é um alimento originário do Brasil. Ele foi introduzido em nosso país através dos colonizadores portugueses. Sendo assim, é um prato típico do norte da África. Os portugueses trouxeram, mas não é um alimento português, é um alimento que veio da África. Lembrando que os portugueses trouxeram pessoas da África aqui para o Brasil como escravos, tá bom? Os primeiros registros sobre o cuscuz datam do ano de 1300, ou seja, é uma iguaria bem antiga. Então, os primeiros registros é de 1300. Os portugueses chegaram no Brasil lá em 1500, né? Então, são 200 anos antes, né? Os primeiros registros do cuscuz. No Brasil, o cuscuz é uma refeição simples e saborosa. Virou um prato característico do Norte e Nordeste, ou seja, da região Norte e Nordeste, mas se espalhou por todo o território brasileiro. Tornou-se uma tradição em determinados estados do Brasil, porém com diferenças na forma como a farinha de milho é preparada. Nos estados da região Norte e Nordeste é comum o preparo simples e, após ficar pronto, costuma-se misturar com manteiga ou qualquer outro alimento. Também é comum ser servido no café da manhã. Em São Paulo, nasceu o cuscuz paulista, que é a farinha de milho, às vezes com farinha de mandioca e diversos outros alimentos, como ovos, milhos, ervilhas, sardinhas, tomates, etc. Independente da sua forma de preparo, o cuscuz é considerado um alimento rico em nutrientes, saudável, sem exagerar nas misturas, e barato. Em muitas famílias do nosso país, o cuscuz é o prato principal, pois traz a saciedade, ou seja, sacia, né, a fome, além de ser uma delícia. Então, na imagem aqui, nós temos uma imagem do cuscuz mais tradicional, né, que costuma ser preparado nas regiões Nordeste e Norte. E nós temos aqui um cuscuz que é mais característico aqui da região Sudeste do estado de São Paulo. Tá bom? Esse é o cuscuz. Então, com base nesse texto aí, nós temos essas questões. Então, analisando o texto, responda em seu caderno as questões a seguir. Questão número 1. O cuscuz é um prato típico de que lugar? De qual lugar? Né? Em quais regiões brasileiras o cuscuz se tornou típico? Lembrando que ele não é originário do Brasil. Então, primeiro ele veio aqui da onde ele veio, tá? Ele é típico de que lugar inicialmente, onde ele foi, né, digamos, criado, né, onde é a origem dele. Depois, em quais regiões brasileiras o cuscuz se tornou típico? Okay? Qual tipo de cuscuz nasceu em São Paulo? Né? Além de falar lá que o cuscuz paulista você descreve, né, as características do prato aqui em São Paulo. O cuscuz é um alimento rico em quê? Perguntinha 5, aqui a perguntinha 5 a gente relembra lá a atividade da aula anterior. Quais são as classificações da sílaba tônica nas palavras em destaque nos trechos abaixo? Lembra lá o que é sílaba tônica, né? A sílaba mais forte da palavra.
E dependendo da posição da sílaba tônica, a palavra vai ser classificada em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, na atividade A aqui, ó, ao contrário do que muitos pensam, o cuscuz não é um alimento originário do Brasil. Ele foi introduzido em nosso país através dos colonizadores portugueses. Aqui nós temos a palavra contrário, a palavra originário e a palavra país. São essas três palavras aí destacadas. Pois B, ó, é um prato típico do norte da África. É a palavra típico e a palavra África. Essas são as palavras destacadas. Beleza? Pois veio matemática. Tá? Matemática nós apresentamos um gráfico para vocês e fizemos algumas perguntinhas em cima do gráfico. O gráfico ainda se trata do assunto cuscuz. Ó. Observe o gráfico, né, dos valores em reais do floco de milho, né, pacote com 500 gramas, que é o principal ingrediente para o preparo do cuscuz. Fizemos as comparações em 3 semanas utilizando 4 supermercados. Então a gente vai ver aqui o preço do floco de milho em 4 supermercados. Tá? Primeiras coluninhas aqui é do Carrefour, depois a segunda coluninha do Extra, terceira coluninha do Ferdezone e quarta coluninha do Atacadão. Então são os 4 supermercados. A coluninha azul, né, é a primeira semana, a primeira consulta. A coluninha laranja é a segunda consulta. E a coluninha cinza é a terceira consulta, ou seja, primeira semana, segunda semana, terceira semana. Ok? Então você vai comparar, por exemplo, primeira semana que é o azul, ó, aqui eu tenho o valor no Carrefour na primeira semana, o valor no Extra, o valor no Ferdezone e o valor no Atacadão. Então, cada coluninha representa uma semana e cada conjunto de 3 colunas representam um supermercado. Tá? Aqui do lado nós temos o valor em reais. Então 0,05 é 50 reais, 1 é R$1, 1,5 é R$1,50, 2 é R$2, 2,5 é R$2,50, R$3, R$3,50, R$4. Você pensa em reais ali dos valores que estão à esquerda do gráfico. Bem, olhando o gráfico, analisando, você vai responder essas questões. Questão 1. Qual semana o supermercado trouxe o menor valor sobre o floco de milho? 2. Ao olhar no gráfico, qual supermercado trouxe o maior valor sobre o produto? 3. Sobre os valores, respondo. A. Qual o valor do pacote de cuscuz na segunda semana no supermercado Ferdezone? B. Se eu pegar o valor da terceira semana no supermercado Oeste do cuscuz, com R$10, quantos pacotes, né, eu posso estar comprando com esse valor? C. Fui no supermercado Carrefour na segunda semana. Comprei 7 pacotes de flocos de milho. Paguei com uma nota de R$20. Sobrou troco ou faltou dinheiro? Caso tenha sobrado, qual foi o valor em troco? Qual foi o valor que eu recebi de volta? Ao pagar com R$20. Então são questões aí para responder, vocês vão ter que analisar o gráfico. Ok? É isso, criançada. Tenha um bom dia e se tiver dúvidas, me consulte pelo WhatsApp. Tá bom? Tchau, tchau.